Oi galera, sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, sou a Juliana Cury, sejam bem-vindos a Infísio. Fase entrevistas, né Rodrigo? Quem tá aqui hoje? Karen Barbosa. Karen, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta primeiro, por favor. Obrigada pelo convite. Olá pessoal, eu sou a Karen, eu sou fisioterapeuta, sou especialista na área hospitalar, fiz a residência em Campo Grande para atenção ao paciente crítico e atualmente estou atuando no HU como fisioterapeuta intensivista e sou professora da Unigran, supervisão no estágio hospitalar. Desafios. Só alguns nesse momento, né? Vários desafios, né? Primeiramente, terminando a residência, né? Já caí de cara. Você já terminou e veio, né? Já terminei e já vim para Dourados, né? Retornei, que estava morando em Campo Grande. E o maior desafio foi trabalhar na área acadêmica, né? Porque eu vim para cá para supervisionar um estágio hospitalar. Sim. Que é uma coisa que na residência a gente tem até um pouco de contato com os estagiários e tudo, mas a gente acaba sendo tratado como estagiário na residência, né? Porque as pessoas acabam esquecendo que a gente já é um profissional dentro da residência. Então, tinha pouco contato na área acadêmica, né? Então, foi um desafio muito grande chegar aí, e supervisionar, né? Já cheguei chegando, já ir para o hospital, já supervisionar os alunos. É aquela coisa, tudo super planejado. Sim, planejadinho. Você planejou sair da residência e ir para a faculdade da aula. Foi desde o começo. Só que não, né? Mas a gente podia voltar... Tipo, eu fiz a residência com a intenção já de dar aula, né? Era isso que eu queria, mas A gente tem que começar lá do princípio, né? Então vamos voltar para essa história. Antes da fisioterapia, como é que você veio fazer fisioterapia? Como é que você chegou na físio? Então, desde a época do ensino médio, eu tinha vontade de fazer um curso na área da saúde. E na época, quando eu terminei o ensino médio, com os meus 16 anos, eu não conseguia entrar direto num curso da área da saúde. Meus pais não tinham condições financeiras, eu não consegui passar numa faculdade pública. Então, eu fiquei ainda 6 meses parada quando eu terminei o ensino médio. E aí surgiu um vestibular de verão, daqueles da UFMS de antigamente, né? Tinha aquele vestibular de verão e tal. Falei, vou fazer. Era um curso novo, que estava abrindo perto de Vinhema, em Nova Andradina. Geografia e História. Mais uma que não tava no meio, assim, né? De outro lugar. Sim. Então, eu prestei para Geografia. Meu pai falou, faz para História, mas eu sempre fui do contra, né? Que ele falava para fazer... História, vou para Geografia, então. Eu vou fazer Geografia. Tadinho do seu pai. Ai. E aí eu passei, né? E comecei a fazer Geografia. Lá no meu 3º ano eu queria parar, porque não era o que eu queria fazer enfermagem. Pelo menos foi pra saúde já. Ela queria voltar pra saúde, nem que fosse, né? Sério? Mas como eu já estava no 3º ano, tava terminando monografia já praticamente. Meu pai e minha mãe, não, termina depois cara. Você vê o que você faz. Então tá bom, terminei, né? Legal. Fiquei 1 ano e meio parada depois que eu terminei. E depois prestei o vestibular para físio e comecei físio. Mas você chegou a trabalhar na área ou não? Não. Nunca atuou? Nunquinha. Eu falo porque assim, né? É engraçado. Muitos de repente saíram do contexto humanas, alguns das biológicas, mas né? Assim, eu que vim das exatas. Das exatas, né? Já foi para as exatas, mas caiu na Isso física. eu não sabia. E meu primeiro vestibular eu prestei para ciência da computação. Igualzinho eu adorava física. Matemática e física. Eu era assim... Sempre gostei, tipo, gabaritava as provas, gostava dessas coisas. Não, acho que eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular para química, eu fiz vestibular para ciências sociais, serviços sociais. Olha só. Tipo assim, né? Ciências Nada a ver com... acho que eu também fiz. área da saúde. Mas na verdade tinha alguma coisa físio. fazendo assim pra você. Vem pra cá. Era o que eu realmente queria, né? Desde sempre. Aí você foi fazer quando, né? Quando eu tive a oportunidade, quando eu tava mais amadurecida também, né? Você começou com quantos anos? Eu comecei a faculdade com 24 anos. E já começa com outra cabeça também, né? É outra realidade. Foi, aí na época não tive muito apoio também, né? Pra fazer, você fala?
Já tinha uma faculdade. Por que você quer fazer outra, né? Eu falei, não, porque eu quero fazer o que eu quero agora, né? Então, mas eu consegui. Deixa eu te perguntar um negócio, assim, como é que é entrar na faculdade, assim, mais velho do que normalmente se entra, assim, para fazer um curso? Com a idade dos formandos, né? Porque você entrou mais ou menos na idade que a galera sai. Sim, exatamente. Pra mim, eu acho que foi bom. Porque a maioria dos colegas que eram muito novos na faculdade, eles não tinham uma maturidade, né? Então, a maioria saía da aula, ia pro barzinho na esquina e eu tava lá na aula. Tava na aula, Eu nunca fui sair da minha cidade porque eu vinha de ônibus, né? Eu sabia o sofrimento que era para eu estar na sala de aula. Justamente. Então eu nunca saí da minha casa para ir para uma festa ou para ir para um bar. Então acho que é questão de maturidade. Eu acho que eu soube aproveitar mais a minha vivência ali dentro da sala de aula. Porque assim, é um sacrifício. Você saía de Viema, quanto tempo? 2 horas? 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Saía 4h30 da tarde de lá, né? Chegava o quê? 1h, 2 da manhã? Chegava 6 e pouco aqui, tinha aula, saía às vezes 11 horas da noite, chegava 1h da manhã lá, ia dormir 2 da manhã. No outro dia, 6 horas da tarde, pé para trabalhar. Sim. Sim. E você trabalhou durante o período da faculdade também? Trabalhei. Eu saí do emprego no meu último ano, né? Entendi. Pro estágio. Porque precisei sair. Ainda não saí no começo do ano, porque o meu primeiro estágio ainda era no noturno, né? Foi hospitalar, comecei no hospitalar. Então, ainda vinha de ônibus pro estágio. E aí, quando começou... Tinha uma atenção primária, que é de manhã, que eu teria que estar aqui. Aí eu tive que sair do emprego, né? Não consegui nenhuma liberação assim para fazer exatamente aquele período do estágio, então eu era concursada, tive que pedir afastamento. Teve que optar. Você era concursada em quê? Assistente administrativo na prefeitura. Trabalhei 7 anos e meio como assistente administrativo. Então você fez sua faculdade de geografia junto com esse concurso. Que legal. Também. E a físio também. Olha, eu não sabia que você tinha tanto tempo. Eu sabia que você tinha trabalhado. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Me chamaram com 19 anos, foi. Que era um concurso ainda que eu não queria fazer, né? Mas aí meu pai falou, faz. Aí você falou, eu falei assim, tá bom, pai, dessa vez não vou te contrariar e eu vou. Aí eu fiz. Deu certo, né? Foi bom. Aí eu fui chamada. Você fazia o quê? Eu trabalhava... No começo, trabalhei com previdência social. Que lá não era em Vinhema o meu emprego. Eu passei na prefeitura de Angélica, que é pertinho, perto, né? 15, 17 quilômetros de Vinhema. Que legal. E lá não tinha uma previdência social, né? Que é o prédio do INSS e tudo. Mas tinha um posto, né? Um posto de atendimento, que era da prefeitura. E aí eu comecei ali. Depois de um tempinho, aí me colocaram no setor de tributação do município. Aí foi ali que eu fiquei a maior parte do tempo de trabalho lá. Quer dizer, você tinha bastante experiências em muitas coisas, assim, correlatas, né? Isso é interessante, legal porque quando você foi para a faculdade, você já tinha uma maturidade também desse trabalho, né? Que isso também muda um pouco, né? O perfil, assim. E trabalhou em gestão, né? Se for ver. Você pegou essa parte administrativa até para você conhecer e até para entender um pouco das dificuldades dentro do hospital, como é que funciona essa relação prefeitura com a saúde, etc, né? Não sei se você chegou a trabalhar isso. O público em geral, né? Que está atendendo. Justamente. Que era área de tributação, né? Ninguém quer pagar imposto. Com certeza. Se eu chegar a fazer cobrança da galera. Não, ainda isso bem. não. Mas você recebia as pessoas ali, né? Nos seus processos. Pra pagar, tipo, tô devendo, vim negociar. Então era... Você ficava nessa função. A gente te deu bastante experiência nesse trato com as pessoas também, né? Exatamente. Muito bom. Aquela paciência para entender. Porque a pessoa quer falar as coisas, às vezes ela não consegue falar, não se expressa direito, né? Exatamente. E também aquele tira um pouco, acho que, daquele susto de falar com as pessoas, né? Foi mais fácil quando você foi para o estágio? Foi. Ajudou? Facilitou. Porque eu já tinha essa experiência, né, de contato com as pessoas, ter que lidar com certas situações, ter que sair de certas situações, né, então ajudou bastante.
Gi, me fala assim, a tua vida, assim, a vida acadêmica em si, né? Antes da gente chegar na residência. Como é que você construiu ela, assim? Como é que foi a tua vivência dentro da faculdade? Então, quando eu comecei a físio, né? Aham. Eu já fui com aquela ideia de que eu queria trabalhar dentro do hospital. Então, a minha área, o que eu queria para mim era a área hospitalar mesmo, né? Apesar que no primeiro ano a gente fica meio perdido, assim. Ah, será que é isso que eu meio quero? Total, né? É um meio total, assim. Então, quando meu pai ficou doente, que ele ficou internado no hospital, e aí eu acompanhava bastante o processo dele de recuperação, essas coisas. E eu vi o físio passar lá também, atender ele. Aí eu falava pra mim, não, é isso mesmo que eu quero. Quero fazer isso também. Quero fazer isso também, né? Mas de UTI ainda não tinha tido nenhuma experiência, mas da área hospitalar, assim, já carregava pra mim que era aquilo que eu queria. E quando a Poli passou na residência... Ela é antes de você. Antes de mim. Eu tava tentando lembrar esses dias quem era antes. A Menina, Poli. me deu uma dúvida cruel. Então, quando a Poli passou na residência, eu falei, nossa, eu nem sabia que existia residência para fisioterapia. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Só Eu confirmou, vou né? Eu vou passar na residência também. Aí foi assim. Gente, tá legal. É engraçado, quando chega perto de fazer as provas da residência, o que os alunos falam pra gente? Tirando do não surto, sei né? se Será eu que é vou isso que eu faço, né? passar. É Não muito sei se eu difícil. consigo. Não sei, você sabe como que é isso. Não dá essa com dúvida, certeza. sim. Toda vez me perguntam também. Ai, prof, como que foi para você passar? Você estudou muito? Como que era a prova? O que mais é cobrado na prova? E o que você respondeu pra eles? Eu Quando falei, eles perguntam. eu estudei, peguei o edital, falo Sim. pra eles. Isso aí. E tentei estudar o máximo que eu conseguia da parte específica, né? Que infelizmente... Agora a gente está tendo uma vivência melhor, eu acho, no estágio, dentro de UTI, né? Sim. Porque antes a gente via mais enfermaria. Então, cai bastante de UTI. Pelo menos na minha prova, caiu muito neurointensivismo na minha prova, né? Então, procurem pegar o edital e seguir a dica do edital, né? Que eles trazem, que eles vão cobrar na prova. Inclusive as referências, É isso que eu ia falar, né? tem referência, tem tudo lá. Básicas, tem tudo. Aí eles falam, prof, é muita coisa. Mas vai dar certo. É muita coisa, né? É muita coisa, mas dá certo. Quando é pra ser. É que, na verdade, assim, né? A Juliana fez residência também. E não é uma coisa que você vai estudar em 6 meses. Não, e é que ela fala assim, né? Além do conteúdo em 6 meses, não sei se você ouviu isso. Eu ouvi assim, nossa, mas tem tanto candidato, você vai passar? Você acha que não tem candidato demais? Eu falei assim, você vai prestar assim mesmo? Não, eu vou prestar. Aí que tá. Não quero saber se tem 2 candidatos e tem 50 candidatos. Você quer uma vaga só. Então, exatamente. É só uma para mim. Os outros que lutem, né? Assim, Lógico, lógico. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com esse negócio de relação, não sei o que lá. Eu falei, gente, né? a questão não é essa. A dúvida que você tem, o seu concorrente também pode ter. Então, vamos sanar as suas dúvidas, porque o seu concorrente está fazendo isso agora, né? Então, vamos lá. E a questão do estudo, né, Karen, que você falou pro pessoal, é aquela coisa, você já tinha um caminho para trilhar e já gostava ali do hospital. Então, assim, querendo ou não, a gente acaba tendo uma tendência a ler mais coisas sobre isso, né? Mais temas referentes a que a gente tem mais afinidade. Exatamente. Facilita também, né, se for ver. Porque no último ano a gente tem o estágio, tem muita PCC, coisa, né? as coisas, muita coisa, né? É claro que a gente sempre tem que tirar um tempo, né? Se é isso que você quer, se esse é o objetivo, tira o seu tempo, esquece o estágio, esquece o TCC e vai estudar aquilo que você, né, tá planejando para o seu futuro. Organiza, né? Se organizar, questão mais de organização mesmo, né? Para você ter o seu tempo para fazer aquilo que você tá planejando, Sim. né? E é um desafio planejar tempo, né? Sim. Porque o último ano, exatamente. sabemos como que é. A gente sabe que é corrido, né? É intenso, né? muito Acho que o último ano, além da correria, do tempo Sim. em si, é a intensidade com que as coisas acontecem. Chegar no hospital a primeira vez, chegar a atender um paciente mais grave a primeira vez. Acho que esse tipo de coisa também mexe muito com o aluno do último ano, né? Então,
por exemplo, de você ter feito estágio, já ter feito uma faculdade antes, né, de ter chegado um pouco mais amadurecido, ter uma experiência de trabalho com o público, né, isso faz muita diferença nessa gestão até pessoal do tempo. Às vezes você pega, né, um aluno que entrou na faculdade com 16 para 17, vai se formar com 20 para 21 e nunca teve essa experiência, ele sofre muito. Eu vejo que esses alunos que nunca tiveram experiência com trabalho sofrem muito no estágio e depois vão, né, se organizando. Não é que o estágio foi mais fácil para você, não é isso, né? Para as pessoas entenderem. É a questão de entender essa gestão. Não sei se você percebeu isso depois, agora ou na hora, porque às vezes a gente amadurece e dá conta disso depois, né? A gente acaba percebendo que a nossa vivência, a nossa vida, né? Ajudou nessa parte do estágio, que é uma parte que eu falo que para alguns é assustador, né? Eu tenho alunos que eles chegam no hospital, você já vê na feição deles, né? Fica da cor do jaleco, quase, né? Nossa, eu falo, gente, calma, vamos lá. Não tem, assim, aquele pânico? Sim, tem. Esse ano que vocês passaram no primeiro semestre sem ir para o hospital, agora vocês foram. Como é que foi? Tem gente, esse pessoal que entrou, que iniciou agora nesse semestre no hospital, né, que é UTI agora. A enfermaria eles não tiveram. A vivência, então, eles não tiveram a experiência de estar dentro do hospital, né? Pelo menos pegando uns pacientes não intermediários, vamos dizer não assim. tão críticos assim, igual pegam lá dentro da UTI, né? Sim. Então, eu falo, nossa, tem aluno que, não, calma, eu acho que vai passar mal, mas não passa, não. Até hoje não aconteceu. Graças a Deus. Até hoje nenhum passou mal, graças a Deus, mas... E quando você estava finalizando a sua graduação e a perspectiva da residência, foi difícil tomar a decisão para ir prestar ou não? Foi, porque eu não ia prestar. Essa fase a gente... Ela precisa falar isso, porque é legal para as pessoas entenderem como isso funciona. Eu não ia prestar a prova. Eu fiz a inscrição. Tinha do regional, que era fisioterapia intensiva mesmo, né? E tinha essa da UFMS, que era em atenção ao paciente crítico. E aí eu queria ir para a UFMS. Já tinha aí a opção, do né? regional eu nem me inscrevi. Aí eu me inscrevi para da UFMS. Só que daí chegou o último dia para pagar e eu não tinha dinheiro. É um sinal, né? Quase é um sinal. Eu não tinha dinheiro, mas eu tava lá na casa da minha mãe, em Vinhema. Não tava aqui em Dourados. E a minha mãe, do nada, ela... Você não ia fazer uma prova? Aí eu falei, eu ia, mãe, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu fiz até a inscrição, mas falta pagar. Não, você paga lá, eu vou te dar o dinheiro. Vai fazer. Paga logo, menina! Até quando? Até hoje. Aí eu paguei, fui fazer a inscrição, fui fazer a prova, né? Com o pessoal da... Foram 5 pessoas. Foi eu, o Anderson, o Michael, a Paulinha e a Dani, né? Na época. A gente foi todo mundo junto. Foi uma turma E aí eu grande. fui, fiz a prova. Eu terminei a prova muito rápido. Será, né? Será que eu entrego, meu Deus? Será que eu passo pro gabarito isso aqui? Falei, tá bom. Não, entreguei. Eu saí, só tinha saído eu da galera. Você falou, nossa... Certeza que deu errado, né? A primeira coisa que a gente pensa. Primeira coisa que a gente pensa. Aí eu saí com a prova, né? E fui esperar o pessoal. E a gente veio depois no caminho conversando. Aí vem aquela discussão, né? Qual que você marcou? Não era essa, era essa daqui, eu tenho certeza. Aí eu, meu Deus do céu, foi muito mal mesmo. Não tá batendo. Tá difícil isso aqui. Aí eu falei, eu não vou passar. Não vou passar. Aí depois, na outra semana, saiu o preliminar, né? O gabarito. Aí eu tinha ido bem. Aí eu falei, acho que eu tenho uma chance agora. Aí fui convocada, né, para prova de títulos. Não tinha muito título, mas eu tinha ido bem na teórica. Você tinha uma boa nota de teórica, né? E aí deu certo. Deu certo. Aí eu sempre falo assim, cara. Eu acho que eu falei pra você também. Espera pra sofrer quando sai a nota. Mas quem disse que a gente consegue mas a expectativa, a fazer isso? ansiedade de ver... Porque, assim, muitas vezes a gente pega essa fase de transição. Fiz a prova, até sair o gabarito oficial e até saiu a nota oficial. Não. Nossa!
Aí A ficava pessoa pesquisando, jogava todo no Google dia, né? a pergunta que eu tava em dúvida para ver se tinha uma resposta. Eu vejo essa aflição, né? Falei assim, deixa pra sofrer quando sai, porque senão assim a gente, né, mesmo. fica por antecipação sofrendo tudo. Aham. Ficou uma semana lá, acaba com a unha, com o dedo, com E tudo. terminando a faculdade, né, a gente quer trabalhar, quer... E a Sim. residência é uma oportunidade ótima, né? Tanto financeiramente, né? Porque para quem Te dá está uma saindo de uma estabilidade também, faculdade, né? Como é que funciona isso? Assim, fala um pouquinho da questão, né, da remuneração do residente, da rotina de trabalho, para o pessoal entender um pouco também. Então, é atrativa, né, a bolsa da residência. São 3.300 e alguma coisa. Tem os descontos, né? Sim. Mas ainda assim, para quem está saindo de uma faculdade, é um salário ótimo. Nossa, eu fiquei mega feliz, né? Eu falei, É possível nossa, se sustentar lá para sim. fazer a prova? Me sustentava lá, pagava aluguel, fazia minhas coisas. Legal. Nunca passei necessidade. Isso aí. Guardei um dinheiro ainda. Então tem a bolsa. Não é fácil a carga horária, né? A professora Juliana sabe que não é fácil. São Não. 60 horas Isso que eu ia semanais, né? Isso. É uma rotina de... Quando eu entrei, era segunda a sexta, e aí era o sábado ou domingo. De plantão, né? E a gente intercalava o sábado e o domingo, né? Aí quem fazia no sábado, no outro eu trabalhava no domingo. Aí a gente conseguiu mudar isso. A gente começou com a coordenação e a gente pediu para fazer de segunda a sábado. Que daí a gente teria o domingo, né? Sempre Isso. livre. E não seria tão cansativo, porque você trabalhar no domingo, pegar a semana inteira e trabalhar no sábado ainda, né? Então era 7 Emenda. dias trabalhando, né? Seguido, né? Então era das 7 da manhã às 5 da tarde. Não tem horário de almoço, residente não tem horário de almoço. Residente come, Residente. residente come, vamos deixar claro. Mas assim, Residente é gente, mas tem seu sacrifício. ele come ali, passando de um lado pro outro, ele come alguma coisa. Aí a gente tinha o tempo pra almoçar, né? 15 minutos. Se você demorasse mais que isso, o preceptor já ficava. Vambora. Cadê fulano? Ó, já deu 15 minutos, não apareceu. Sério. Olha, o Várias negócio é vezes eu tenso, hein? cheguei no setor, Karen, ó, já passou de 15 minutos, onde você tava? Eu falei, tava almoçando. Dava pra ir pelo menos no banheiro de vez em quando, né? Porque, meu Deus do céu. Precisei passar no banheiro e demorou um pouquinho, tinha fila. Porque, Uma olha, coisa boa é que a gente podia almoçar no hospital também, Sim. né? E Já ficava lá, né, A comida direto. do HU era gostosa, Legal. eu gostava. Não, eu lembro que eu chegava cedo, passava, às vezes, quando tinha que entrar mais cedo, então às vezes a gente entrava 6h30, então eu chegava, entrava, pegava as visitas de transição, depois passava, tomava café e ia atender, porque tá 10 minutos, né? Sim. Pega, vai comendo pão e volta. Chega, porque não dava tempo. Não, sim, Por causa dos imagina. horários de ônibus, por exemplo, eu ia de ônibus para o hospital, né? Na maioria das vezes, aí precisava disso, a rotina. Gente. Teve uma época que foi assim, depois ficou melhor. Depois Os horários vai- mudaram um pouquinho, mas vai no começo melhorando. passei nessa também. Deixa eu perguntar, de R1 pra R2 muda muito? Tudo. Aí, ó. Não, só pra Eu só esclarecer, queria- né? Meu foco era chegar no R2. R2. É um ano Meu pensando no sonho R2. era chegar no R2. R1, pelo menos pra nós, ali era enfermaria, né? Entendi. E eu queria UTI. Eu queria UTI. Então o Entendo. foco era chegar no R2. Lógico. Em termos de rotina, mudava muito? Mudava. É. Em questão de... Como que falo? Mais experiência também, né? Sim. Na enfermaria, o pessoal não tinha muita experiência com paciente crítico, né? E a gente chegava na UTI, a gente tinha uma pessoa que tinha mais experiência, né? Que conseguia passar aquilo pra gente melhor, né? Legal. Então, eu gostei muito mais do R2 do que do R1. Que era realmente o que eu queria, né? Que era a área intensiva. Sim. Mas a rotina em também si- muda, né? Porque o TI é o tempo todo, tem intercorrência, tem parada, tem intubação, tem extubação, né? Tem traqueostomia, tem várias Meu várias Deus. coisas para você Tem aquele ver, né? paciente que você vai pronar, o outro que você vai tirar da cama por em pé. Isso. Né? Tudo no Tem mesmo os dia. empenhos, né? Sim. Na enfermaria, não. A maioria dos... Não todos, né? Mas a maioria dos pacientes são funcionais já, né? Eles já conseguem deambular sozinhos, não tem suporte ventilatório.
Então, a UTI é uma rotina totalmente diferente de enfermaria. Uhum. Legal. E assim, dentro da residência, o que você percebeu assim de desafio mesmo, de aprendizado dentro da tua rotina aqui, né? São 60 horas de muito trabalho, né? Sim. Ter tempo de chegar, estudar, preparar estudos, enfim. Como é que foi isso aí? Foi difícil. Foi difícil. É pra não nossa. de ninguém mesmo, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, pra dizer a verdade, a minha vontade era desistir. Por que eu vim pra cá, né? Porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim. Eu falava. Mas eu queria tanto. Eu queria tanto, né? Eu batalhei tanto pra estar né? aqui, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Porque é uma coisa muito diferente, né? Primeiro que eu cheguei lá, iniciei meu estágio em clínica médica. Era uma enfermaria com 30 leitos, acho que é. Se não me engano, eram 30 leitos. 30 leitos. Aquele negócio lotado de paciente. E aí, por um acaso, tinha uma paciente que estava em ventilação mecânica na enfermaria. Uhum, isso acontece Olha muito. só. E aí, Hospital público. pra quem que foi a paciente com ventilação mecânica? Lógico. Mas Foi pra você né? queria. Pra residente. Então você Lógico, queria o universo de lógico. trás. Você pediu tanto. Veio. Aí você fala assim, mas era só no R2, não era no Era R1. agora. Não tava esperando isso agora. E aí, era um Inter 5. O ventilador que O Inter 5 estava. pra mim era super famoso, né? Porque quando eu fazia, o Inter 5 era o novo, entendeu? Tá. Agora o pessoal, agora o Inter 5 é o velhinho que ninguém quer fazer. Por quê? Porque não tem gráfico no Inter 5. Não tem. Entendi. Eu olhei aquilo. Quando tinha o Inter 5, eu falava, ai, tem o Inter 5. Agora eu falo, ai, o que é isso? Eu olhei aquilo Gente primeiro velha que é foda. eu nunca tinha visto um ventilador mecânico funcionando na minha frente. Eu tinha visto um desligado já, né? Mas funcionando, que legal, né? eu nunca tinha Assim, visto. cara, e é seu, toma conta. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que os números estavam aparecendo lá, o que significava aquilo, né? Uhum. Então, fui pedir socorro para minha preceptora. Ela me explicou calmamente tudo, mas cheguei em casa chorando. Falei, eu vou estudar, né? Vou estudar. Vou tentar não entender alagar isso o aí. livro aqui, mas vou Aí estudar. eu fui estudar, mas foi assustador. Gente, Foi assustador. isso foi quanto tempo depois de você entrar na residência? Acho que na primeira semana. Que bom, cartão de visita assim já, né? Na Senhor, primeira seja bem-vinda. semana. É engraçado como essas coisas acontecem na residência. Falando da sua primeira semana, eu lembrei da minha primeira semana. Que era assim, na minha graduação, a gente não passava na UTI na graduação. A gente passava assim, oi, UTI, visita, UTI, sai, UTI. A gente não chegava nem a atender, nem assistir atendimento na UTI. Né? Então, a gente não tinha essa experiência, só de enfermaria. Mas ele mexe um pacientinho entubado num tacaoca velho, mecânico, grandão desse tamanho, né? Lá na enfermaria, que era o mais antigo. O ventilador ficava lá, um que fazia só IMV, não fazia nem SMV. Só pra você ter uma ideia, que era tensa a coisa. E aí a gente tinha esses equipamentos por lá. E aí, na minha primeira semana de residência, caiu um paciente que estava no ventilador desse. E, né, o outro que eu ia atender, que estava mais ou menos ali no quarto do lado, ele estava bem grave, ele tinha um nível de consciência alterado e tinha que aspirar nasotráqueo, né? E quando eu fiz o meu estágio, eu não tive experiência de aspirar. Por mais que eu sempre queria fazer respiratório, eu já tinha assistido o professor, né? Mas eu não tinha feito. E aí eu tinha que fazer. E quem que tinha para olhar você? Deus. Deus, né? Segura na mão de Deus e vai. Eu fui fazer a minha primeira aspiração nasotráqueo sozinha. Que legal. E aí? E aí o paciente ficou vivo, né? Eu diria que a parte boa Deu certo, então. saiu secreção traqueal, não foi conteúdo gástrico, acho que Deu certo. ok, não parou. E eu lembrei de pôr uma máscara de oxigênio nele, meio amarrada na orelha, porque não tinha aquele de catéter, entendeu? Nossa. Aquela máscara verdona grande. Sim. Eu dei uma prendidinha nela pra dar uma oxigenada e não tinha oxímetro também, então, isso né? Foi assim, mas deu tudo certo no final. Nossa. Aí você volta pra casa e chora, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, se o Depois paciente você supera o sobreviveu, trauma. né? Não, depois quando você começa a rir de nervoso da memória. Eu fico nervosa de lembrar dessa cena. Porque não tinha ninguém pra ir comigo, eu fui sozinha.
Eu cheguei a perguntar para a preceptora, né, que era supervisora, eu falei, mas agora você é residente, você já se formou. Vai. Tá bom, né? Então tá. Vamos lá, né? Aí que entra, outro desafio, né? Porque Nossa, o que residente aconteceu tem de isso, ontem né? para hoje, nessa madrugada, que eu não sei, né? E o residente, Virei assim, não é que ele é jogado, né? Não vamos falar essa palavra, mas ele é desafiado constantemente, né? Constantemente. Mas eu penso isso assim, né? Dessa sensação. Aham. Eu acho que é a mesma sensação de um aluno que terminou a graduação em janeiro e em fevereiro está trabalhando na UTI Covid. Tipo, esse Que é o que ano, aconteceu ano esse ano, passado. por exemplo, né? Aconteceu Né? muito isso, né? Né? Então, é a mesma sensação, né? É a mesma sensação. Nossa. Não, e Recém-formado num hospital, né? Já assusta. é só o fato de estar no hospital, né? Você pensar que você tem que cuidar da vida das pessoas, né? Você está lidando com a vida das pessoas, então é uma coisa que pesa bastante, né? Fala que assim, a gente que tá, né? A gente tá aqui no consultório muitas vezes, é um nível de responsabilidade diferente de quem tá numa UTI. Né? Ali, o manejo errado que você faz pode custar até a vida desse paciente. Sim. Então, isso é uma coisa que eu sempre olhei, porque eu também tive o meu período, né, de UTI. Você prestou a Eu prova prestei a da mesma UFMS. prova. Ah, Bati é? na Ele prestou. trava. Não te contei essa história, né? Eu acho. Não lembrava da prova, lembrava que você tinha falado que queria área hospitalar. Ele chegou a eu prestar cheguei a prova lá da residência da Bateu UFMS. na trave, assim. Na época eram 4 vagas, né? Você ficou o quê? Em quinto? Quinto lugar. Ou sexto? Puta, então foi, Foi ali, beirando. Aí foi Deus. foi Deus que me tirou mesmo de lá. Você tava brigando pra entrar tava e falou, brigando. não, filho, menos. Você fica no consultório, vai ser melhor pra você, minha filha. Eu aprendi a escutar. Porque aí a gente começa a ver assim, né? Eu não tive a experiência da residência. Né? Então eu tive a experiência de estar lá na UTI durante a faculdade, tinha liga de respiratória, aí a gente acabou tendo um pouco mais de vivência, aí você olhava aquilo e falava assim, gente, tá, e se eu faço uma manobra errada aqui, ou se de repente eu faço uma conduta que não tem nada a ver... E se eu decido mexer algum parâmetro, fazer alguma coisa e não era pra não é fazer, O né? paciente morrer. Tomada de E aí, decisão, a tomada né? de decisão. E dentro do hospital ela é muito dinâmica, ela é muito rápida muitas vezes. Então isso assim, me fascina muito de ver. Mas eu sei o desafio que é pensar na pressão e no estresse. E na residência é assim, tipo assim, o tempo todo, né? tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Como é que você lidou? Como é que você estava lidando com esse desafio de realmente ser colocado sob pressão, né? Porque, querendo ou não, é uma pressão de vários lados. Uma lembrança da residência também que me deixou muito... Tipo, quero desistir de novo. De novo, não era nem a primeira, de novo. Lá no HU a gente tem o PAN, área vermelha, né? E o PAN, área vermelha lá, não é igual o PAN daqui, do HU daqui de Dourados. Era uma porta aberta mesmo. Então, tinha paciente IAM, AVCzado ou com HN1. Chegava tudo. E chegava lá pra nós, né? Sim. E o PAN era para ser um lugar só de estabilização para mandar já para UTI, mas nunca tinha vaga na UTI. Então, esses pacientes gravíssimos ficavam lá pra gente, né? Exato. Entendi. E foi o meu segundo estágio. Então, eu tinha saído da clínica médica, que era suave, né? E cai na área Às vermelha. vezes tinha um paciente em VM, aí caí na área vermelha, que tinha 7 leitos, mas tinha 12, né? Macas. Uma coladinha na outra. E era uma UTI improvisada. Isso, exatamente. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, a paciente que a minha preceptora me passou, ela estava entubada. E ela estava acordada. Então, era uma senhorinha, ela estava com o olho estatalado, assim, tipo... Coitadinha. Tira esse negócio da minha boca. Que dó. Tipo assim, cara, em bom dia vai cuidar dela, Te né? partiu o coração, né? Sim, aí eu nunca tinha visto aquilo, né? A paciente que eu tinha atendido era traqueostomizada, então nunca tinha visto um tubo na minha vida. Ela tava doida pra ver, né? Tinha que ser na primeira Só não semana que precisava ser assim, É que né? tinha que Pau. te sensibilizar rápido, cara. Tinha lido sobre, né, TRE, que é o teste de respiração espontânea. Então, pelo menos eu tinha lido sobre isso, né? Já ajuda Tá, bem. e agora? Será que eu vou fazer isso nela ou não? E aí, ó, minha preceptora falou, né? E aí, o que você vai fazer? Toma que o filho é teu. Se vira.
Aí ela começou a me encher de perguntas, né, sobre TRE, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que colocar, quanto que tinha que ter de pressão, de PIP, de FI. E aí eu, graças a Deus, eu sabia. Mas eu nunca tinha estubado, eu não sabia como fazer o procedimento de estubação. E ela pegou e falou, vai lá. Nossa, vai. Vai lá. E aí a enfermeira que trabalhava comigo, que é da residência, né, do grupo, Sim. da multi, ela foi lá me ajudar. Ela colocou eu e a enfermeira. E a enfermeira também nunca tinha visto. Aí foi as duas lá. Eu estubei a paciente. Ela ficou viva, não falhou, então... Excelente, eu sobreviveu. Mas minha vontade era nunca mais voltar. A sensação, né, do medo e do pânico. Como a gente tem que aprender a gerenciar essa sensação, né, Karen? Porque depois você fez isso. Correndo, Quantas né? vezes você fez isso depois? Milhares, né? Então, Hoje gerenciar isso é muito tranquilo, né? Mas hoje você passou sim. por uma vivência muito intensa em cima do... Mas você chegar e você nunca nem ter visto um tubo na sua vida, né? Eu nunca tinha visto um tubo. Nem dentro, nem fora de uma via aérea, né? Meu senhor. Então, foi assustador. Então, Sim. são esses tipos de experiência, pelo menos no primeiro ano de residência, né? No R1. Que deixa a gente, que leva a gente ao extremo do nervosismo, da vontade de desistir mesmo. Acho que o R1 é como que fala, a prova de fogo da residência, né? e como é que você lidou com a sua vontade de desistir? Porque isso é outro Você não ponto. desistiu. Você foi até o final. Eu não desisti. Mas eu chorava todas as noites, debaixo do chuveiro. Ótimo, uma boa estratégia. O vizinho não sabia direito o que estava acontecendo. chuveiro, uma hora de banho. mas Eu tá sabia bom. que eu tava até onde eu cheguei, né? De onde eu vim até onde eu cheguei. Aham. E era aquilo que eu queria. Por que eu ia desistir, né? Era só mais um empecilho para eu chegar onde eu quero, né? Então eu pensava comigo mesmo. Se eu desistir, vou me decepcionar comigo mesmo e vou decepcionar as pessoas também, né? Que acreditam em mim. Então eu falei, não vou desistir. Eu vou sofrer, eu vou continuar sofrendo, mas eu vou até o fim. E aí eu fui. Não, porque a gente chegou até, assim, alguns diálogos nesse meio tempo. Eu conversava com o A gente Délio. estava ali trocando algumas ideias, tudo. E a gente chegou a ver um pouco desses momentos, né? E a gente sempre lembrava, não, você gosta tanto, né? Continua, é difícil. Eu lembro da desafiador Poli mesmo. falando assim, a Karen tá sofrendo. Eu falei, vai lá dar a mão pra ela. Ela precisa Não, mas de é um isso. abraço de alguém conhecido. Mas é porque essa gestão do estresse do trabalho, de você estar sendo assim, é o teu paciente. É, de repente, um preceptor que está ali também te auxiliando, mas ao mesmo tempo está te avaliando. Sim. Aí você tem suas questões, né, de estudos da própria residência. Então é uma carga que você de repente recebe, fala assim, agora vai gerir, vai tomar conta. E a questão também, outra cidade, né? Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, sim. Tinha Poli, mas quase não via. Poli trabalhava, Correria, né? e eu ficava... Trabalhar, os horários não batiam, quase não via, Sim. né? Então tinha tudo isso, longe da família. Via minha família a cada 3, 4 meses, porque era 400 quilômetros de distância, né? E quando eu tinha um tempo, eu conseguia ir, mas conseguia ficar 1 ou 2 dias. Minha mãe Super também, rápido. quando conseguia ir, ficava 1 ou 2 dias. Então era complicado, tinha todo um emocional ali envolvido claro. também. Não, e é bom a gente falar disso, porque assim, não é porque eu amo fazer aquilo que é tudo flores, vai né? ser fácil, né? Exato. Porque a gente hoje, talvez a gente observa toda essa questão de fazer o que ama, né? Sim. É maravilhoso todos os dias, é Não, super tranquilo não é. fazer. Não é desafiador todos os dias, mas a gente tem um motivo, né, para continuar, que eu acho que é o que deixa a gente caminhando para Eu frente. falo menos confete, menos purpurina, Sim, né? Por que favor. não é isso. Não é e assim, e qual é aquela história assim, né? Qual é a satisfação hoje, depois de ter passado por essa... Porque eu imagino que esse sofrimento seja aquela transformação interna, né? De você estar sendo testada com os seus limites, que você achou que não iria suportar nunca, e de repente você suportou mais do que você um dia imaginou, né? Isso te constrói, né? E como é que você vê isso nessa questão da gestão, por exemplo, agora, nesse momento que você está com os alunos?
Então, primeiramente, no final da residência, até falava com o Deller, né? O medo, né, de... Será que eu vou? Será que eu vou ter um emprego? Será que as pessoas vão me chamar para trabalhar, né? Lembro disso. Então... Alguém que fez residência? Ah, com certeza. Vai chamar sim. Aí, primeiramente, quando a Simone já me chamou para trabalhar antes de eu estar saindo da residência, Tava né? no finalzinho dela, né? Aí eu já, assim, me senti um pouco melhor, assim. Falei, não, realmente, tá valendo a pena, né? Vai valer a pena muito mais. E aí, quando eu vim trabalhar no estágio, na Unigran, que eu tinha que lidar com os alunos, e aí, tipo, você se sente, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, né? Porque, tipo, eu tô formando opiniões agora, tô formando profissionais, Mudou né? de lado. Né? Você lembra do seu preceptor, né? Será que eu tô sendo uma boa supervisora? Será que eu tô conseguindo, né, formar bons profissionais? Então, eu acredito que sim. Muda o medo, né? É outro medo, né? Exatamente. A vida acadêmica, eu ia te perguntar como é que tava essa questão acadêmica, porque o desafio é muito grande mesmo, de você passar o seu conhecimento, a sua experiência também, Para outras pessoas. e trazer aquilo que a gente tem de ciência para dentro disso, né? Então, quando a gente começa a encaixar isso e perceber as dificuldades dos alunos, que eram as mesmas que a gente, né? Todos nós tivemos, a gente tem que construir para que ele possa superar. E aí que eu falo que é onde a chave tem que virar, né? Você, poxa, eu também já fui aluno, eu também já tive minhas dificuldades, agora eu tenho que ajudar eles a superar. Superar deles. Que é outro desafio. É outro desafio. E como é desafiador lidar com... Como é que você tá, assim, eu vou perguntar assim já, como é que é lidar com os acadêmicos, né? Porque é um manejo diferente da gestão do estágio, né? Os acadêmicos, primeiro, né, são totalmente diferentes um do outro, Sim, né? isso Então, as ideias não batem, alguns são tímidos, alguns não são tímidos, então fica meio complicado, porque você tem que avaliar aquele aluno. Ele é tímido, mas você vê que ele sabe, né? Que ele é um aluno esforçado. Então eu falo que, não sei, eu olho para um acadêmico e falo para ele, eu sei que você é bom, eu sei que você consegue. Então vai, bota isso para fora, você consegue. Aí eu me vejo também, porque na minha época eu era tímida, né? Eu sempre ficava assim no meu cantinho. Não fazia muitas perguntas, apesar de às vezes ter dúvidas, mas eu tinha vergonha de perguntar. Então, por isso que sempre que eu vejo um aluno mais quieto, assim, eu sempre pergunto, alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa? Se você precisar, você pode me mandar mensagem, né? Estou sempre à disposição. Então, eu tento deixar o estágio, assim, o mais leve possível para todos os alunos, mesmo com perfis diferentes. Né? Legal. Não sei se eu respondi sua pergunta. É isso. Não, acho que é assim. É porque é a sua vivência. É uma vivência, né? Porque quando a gente está no estágio, assim, esse desafio de equilibrar tudo é tão complexo, né? Porque você fala assim, poxa, tem um que chega até a falar demais, vamos colocar, né? Fala, e outro fala tão pouquinho, mas você sabe que tem uma semente ali que se regar um pouquinho, brota. Né? Sim. Né, Karen? A Karen falou que era tímido. Eu lembro, eu fui supervisor, né? E de repente, né? Brotou e cresceu, que é a melhor parte. Eu falo assim, a questão do ser tímido, né? Eu também fui, sou tímido ainda. Então, né? é normal. Mas é verdade. Tímido, é verdade. Eu também sou. É engraçado, estava conversando com outro colega, né? Mas você faz um monte de pergunta, professora. Eu falei, hoje. Eu, quando eu era aluna, não fazia pergunta. Eu ficava quieta no meu canto, só ouvindo. Eu fazia pouquíssimas perguntas. Então, eu olho para a cara e eu lembro de mim. Eu era quietinha. Eu não fazia muitas perguntas. Dentro da sala, eu era muito... Assim, né? Era para a pessoa nem me notar, nem lembrar que eu existia, estava bom. Né? Senta ali mesmo, né? Entendeu? Assim, mais ou menos assim. Eu não gostava... né? Sim. Mas, ao mesmo tempo... Quando tinha a oportunidade de apresentar um trabalho, eu apresentava o meu melhor trabalho, entregava, né, uma apresentação
para o grupo, enfim, daquilo que era melhor. Então, me empenhava, mas assim, né, sempre sem muito frufru, nunca gostei. E essa questão de ser questionadora é uma coisa que eu fui forçada a ser ao longo do tempo pelas coisas que foram acontecendo. Sim. Da mesma coisa da residência, depois de terminar a residência na sexta-feira e na segunda tá supervisionando estágio. Foi assim que aconteceu comigo com a Ângela Lima. A gente terminou a residência na sexta. E já... Nós ficamos sábado em Londrina, arrumando as coisas. Sábado à noite a gente entrou no ônibus do Expresso Maringá, chegamos em Dourados no domingo de manhã, sem saber onde a cidade ficava nem no mapa, e começamos o estágio na segunda. Foi basicamente Foi assim. exatamente assim comigo. Foi na sexta eu terminei a residência. Eu lembro disso também. No sábado eu tava mudando pra cá. E na segunda eu tava lá no hospital. Isso. Então, né? E aí mudar um pouco, porque na residência você tem um perfil, você tem uma preceptoria, você tem uma forma de diálogo que quando você vai para o aluno da graduação não é a mesma coisa. Então a gente tem que... Eu vou dizer, você calibra um pouco isso ao longo de cada coisa. E cada aluno que vem é diferente, né? Também você já supervisionou estágio. Você sabe que cada aluno que vem de um jeitinho. E desenvolver, eu acho que assim... São duas coisas. Eu falo alto, né? Então, acho que é por isso que as pessoas acham que... Eu só falo alto, eu só sou italiana e chacoalho a mão. É isso. Eu sou muito expressiva, né? Nesse sentido. Aí as pessoas falam que, né? Ah, meu Deus. Não, eu sou assim, né? Mas, assim, olhar para aquele aluno na timidez, na dificuldade... Ou mesmo aquele que fala demais, mas ele fala até de medo, né? Fala muito. Tem aquele, né? Que se perde ao falar. Tentar, né? Dar uma ajudinha para ele se achando ali no caminho, porque ele vai trilhar o caminho dele na fisioterapia, né? É interessante de ver isso, assim, e ajudando. É muito gostoso, eu sempre gostei. Você tá há quanto tempo já, Karen? Na Na Unigram, supervisão? vai fazer 2 anos em março. Tô 2 anos em março. ano e perdi as contas. Eu também assim, um ano e perdi o Covid, né? Fala porque Eu entrei 2 semanas depois Já ele fechou tudo, o Covid, né? fechou tudo, aí fechou estágio, né? É verdade. Parou o estágio. Supervisionei presencialmente 2 semanas. E agora? E agora que Ano voltou. passado, Ano passado já ano voltou. passado também. que um voltou. Um semestre foi presencial. E agora que voltou? E esse ano foi presencial na clínica, né? E agora Sim. voltou para o hospital. Uhum. Mas foi, assim... Difícil também, né? Porque você supervisionar um estágio online, um estágio que era para ser presencial, né? Você tem que adaptar muita coisa, né? Sim, é cansativo você ficar 3 horas na frente do computador, os alunos discutindo, né? Uhum. Alguns não estavam lá, né? A gente achava que estava, mas não estava. É complicado isso, né? Assim, abre a câmera. Pô, deixa eu contar um negócio que eu descobri essa semana. Tava conversando com a professora, ela tava aplicando prova. Aí ela pediu pra ela, assim, pra aluna abrir a câmera durante a prova. A pessoa tava num barzinho. Mentira. Então, aí eu olhei e falei, cara, como é que a pessoa tem coragem de ir pro barzinho fazer prova? Prova online, tudo bem, mas poxa, vai pro barzinho. O álcool ajuda a estudar? Eu não tô sabendo, porque, né? A pessoa foi pro boteco relaxar. Aí abriu a câmera. Aí abriu a câmera. Porque Não, o pior é abrir a câmera. porque Nem pra falar assim, não, eu tô sem câmera. Não, nem a isso. câmera é uma estragou. desculpa. Mas e o som que deve sair por trás, né? Não deve ter nem como mentir. Fala assim, microfone. Música, a gente sei lá, né? conversando. O pessoal não se tocou. Mas eu escutei essa semana. Eu falei, cara, e aí? O que eu faço? Foi Ainda bem que o estágio, assim, eu acho que o estágio, o pessoal Não, leva porque eram muitas horas, né? muito a sério essa questão, até por conta de falta, reposição, Sim. fazer artigo e etc. Mas foi um desafio grande. Foi um entrar nisso desafio aí. ter que Supervisionar estágio. reinventar, né? Um estágio. As discussões, a forma de fazer essas discussões, né? Trazer esses temas de maneira interessante para que o aluno possa discutir mesmo sem estar vivendo aquilo, né? Foi desafiador. puxado, hein? Demais. Mas a gente estava na sala de aula, já foi estranho, né? Que é a sala de aula, vamos dizer assim, que é, né? O manejo disso seria um eu ficava pouquinho chamando mais por fácil. nome. Aí quando eu não respondi, eu falei, esse aqui tá só o avatar, deve ter pegado. Eu falei assim, né? Deitou na cama, botou uma cobertinha na orelha, pegou no sono, né? Ou foi passear. Não sei Aí os se- alunos davam risada, porque... Lógico. Ó, não sei se você fez o teste. Eu já fiz teste várias vezes. Né? Os alunos que estiverem assistindo, eles sabem disso, que eu já contei para eles. Eu deixava a aula, né? Terminava a aula e eu sempre fui o último a sair, né?
Pô, sempre tinha uns 3, 4, 5, assim. Que ficavam ali. Ficava, eu fechei a minha, assim, a sala e voltei pra ver se tinha, ainda tinha gente. Então você vê, né, a aula que terminou. Há horas. Aí eu descobri que teve uma pessoa, tá, que atropelou até a outra aula, assim, que eu fui testar pra ver, né? Aí Tava lá tava ainda. lá. Eu falei, nossa, esse aí foi. Só seguindo o fluxo. Não, nem o fluxo, né? Porque parou ali, só tinha uma pessoa. Aí é Meu duro. Deus. Então Mas acontece, teve muito acontece. Cada coisa Só que... pra descontrair. Não, a aula online tem remota tudo, da aula teórica foi mais puxado que o estágio. Hoje foi tinha hora que engraçado. você tinha que rir, porque o que mais que você ia fazer? Você marcava uma atividade, marcava uma discussão e todo mundo abre a câmera para apresentar trabalho. Uhum. Mas eu fazia Era assim, também. era o que dava pra fazer, Apresentar né? trabalho. Eu até brincava, nossa, que bom, turma cheia. Aí o pessoal trabalha, a pessoa fez todo dia de trabalho pra mim. Essa vivência Tem acho que foi muita bastante coisa. desafiador esse Foi, ano todo, foi. né? Pra todo mundo, né? E você atendeu lá no HU, na UTI Covid ou fora? Ou a geral ou as duas? Não, aqui no HU, Isso aqui. Covid e geral. Uhum. A gente atende as duas UTIs, As duas. né? Mas foi mais Covid mesmo. E foi desafiador dentro do hospital? Muito desafiador. Primeiro porque eu trabalhava em outro hospital que eu atendia geral, que era mais cardíaca, né? Então eu não tinha tido a experiência de atender paciente Covid. Entendi. Então eu cheguei lá e a todas as UTIs, tinha uma UTI só que não era Covid, né? Que era uma UTI um pouco menor, que eram 4 leitos. O restante era tudo Covid. Porque estava naquela fase onde a gente estava com muito então caso, era 30 né? leitos Covid. E era Nossa. 30 leitos Críticos lotados, e graves. de Sempre, pacientes gravíssimos, né? Então foi um desafio. Eu tive que voltar a estudar ventilação mecânica para paciente Covid, né? Uhum. Então, tanto na parte técnica, né, quanto na parte emocional. Foi difícil, né? Porque a gente viu coisas que deixavam a gente mal também, né? Famílias que faleceram toda a família, ou sobrou só um membro da família, a gente acabava ficando sabendo, né? Uhum. Tinha todo o processo da psicóloga que ela conversava, e a gente acabava se envolvendo também nessa parte, né? Entendi. Então foi desafiador, muito desafiador. Nossa, isso você ficou quanto tempo atendendo no Covid? Ou você ainda tá atendendo? Agora não tanto, porque reduziram os casos, né? Fechou o leito de UTI Covid Sim. lá. Então a gente está mais com paciente geral, UTI geral, do que com UTI Covid agora. Ótimo. Então reduziu bastante. E agora tá mais tranquilo. Tá mais como era antes, agora né? voltou por assim dizer. os né? vozinhos DPOCs, acebado, Entendi. os AVS. Uhum. Então, Dá uma tá mais normalizada, entre tranquilo. Agora aspas, tá né? mais dentro do normal. Sim. Do comum, Do né? comum da gente ver dentro de uma UTI geral. E como é que você tá fazendo assim pra conciliar, né? Porque você tem a vida acadêmica, você trabalha no hospital, não sei se de repente tá fazendo home care também. Como é que você tá hoje conciliando, gerindo o seu tempo pra fazer tudo isso aí? Hoje eu tô mais tranquila. Hoje. Hoje eu tô mais tranquila. Mas no início eu tava em 3, né? Então eu tava Em 3 hospitais. Tava 2 hospitais e tá. Unigran, né? Sim. Então eu trabalhava cedo, tarde e noite. Foi assim no começo que eu entrei no HU. Aí logo eu pedi pra sair de um hospital, porque eu não tava aguentando a carga, a sobrecarga de trabalho mesmo. Mas agora tá mais tranquilo, graças a Deus. Eu tô, assim, acho que eu mudei muito. Até as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você melhorou muito, você tá feliz agora, Que bom, né? Porque antes eu não achava que você era uma pessoa feliz, eu só te via cansada. Caramba, olha aí, ó, tá vendo? Como que muda. Eu tô conseguindo descansar mais, tô conseguindo fazer atividade física. Agora eu tenho um cachorro também, que antes eu não podia Que ter. dá uma animada, né? Dá uma animada. Dá uma no cachorrinho. bagunçada, né? Poxa, Tenho demais. tempo pra estudar, faço outros cursos, então, pra mim, agora no momento, acho que eu tô vivendo
ainda numa melhor fase. Legal. Legal. Isso é legal. Mas eu imagino a Karen cansada, todo mundo acha que você não tá bem, porque você cansada deve ficar mais quieta ainda. Sim, Né? exatamente. Aí você tá bem? Não, eu tô cansada. Então, ela cansada deve ficar quietinha num cantinho, assim, né? Deixa Fazendo só as ficar de coisinhas, boa, só né? fazendo as Só coisas. ficar quietinha, só preciso recuperar as forças. Não, e é uma rotina pesada. 2 Sim. hospitais, querendo ou não, você entrava cedo e saiu o quê? Meia-noite? Né? 7 à meia-noite todo dia? 6 da manhã. 6, ó, não é nem 7, 6. meia-noite. Aham. Aí você... Acordava 5 da manhã, ia dormir 1 hora, 2 horas às vezes. Então. Nossa. Aí você fala assim, nossa, nem na residência, né? Não tá puxado Eu agora. falava, nossa, que saudade da residência. Esse foi tão tranquilo. Gente, Que façam saudade. residência. Né? Não, Eu juro que várias vezes eu pensei, nossa, que saudade da residência. É isso mesmo. É lógico, É isso lógico. mesmo. É que assim, muda a carga, né, de Aham. trabalho, muda assim, não, a responsabilidade também muda, né, né? querendo ou não. Então, Ali é você por você, né? Na residência, às vezes, você ainda pode dar um grito, dá uma ajuda aqui, me socorre aqui. ali às vezes não tem essa possibilidade, Não né? tem. Exatamente. Nossa, é um desafio. É um desafio mesmo, conciliar tudo, né? E hoje, pensando em toda essa vivência que você teve, né? Da entrada, vamos pensar lá da geografia, né? Vamos puxar mais de trás. Né? Como é que você consegue analisar essa jornada que você fez até chegar hoje? Eu penso, esses dias mesmo eu tava refletindo sobre a minha vida, Olha aí, ó. sobre isso. Falo, nossa, como eu cresci, né? Aham. Não só de lado, O tempo faz uns negócios pra gente. Circunferências, né? mas assim, da maturidade mesmo, né? Não porque eu fiquei mais velha que eu cresci, mas pelas experiências que eu tive, né? Sim. Então eu acho que a minha trajetória foi boa tanto para mim quanto para minha família, para as outras pessoas que hoje olham para mim e falam: "Nossa, eu tenho muito orgulho de você", né? Aham. Então, eu acho que eu tô indo bem. Isso aí. É importante a gente ir atrás das coisas que a gente quer fazer, Aham. né? Não é isso? Porque você queria fazer fisioterapia hospitalar. Onde você tá? A fisioterapia hospitalar. Hospital. Né? Você é fisioterapeuta de hospital, né? Então, né? Isso é Lógico, interessante. Sabe aquela pergunta que lógico. fazem quando você, no primeiro dia da faculdade? Quando Sim. você Por que entra? você vem fazer fisioterapia? Né? Você analisa que você vem conseguindo responder essa pergunta, né? Ao longo da sua trajetória, por mais que tenhamos percalço, que algumas pessoas falam, não, né? E por mais da vontade de chorar, de sair correndo, gritando, mas é possível prosseguir na meta, né? Eu acho que isso é importante, que assim, dela falando, né? Eu aqui lembrando assim, é importante a gente prosseguir, porque às vezes as pessoas acham que chegar ou fazer as coisas que a gente quer fazer, o que a gente ama fazer, né, não significa que eu preciso me dedicar e que vai ser difícil. E Né? assim, a linha que as pessoas imaginam para o sucesso, né? É uma linha retinha, bonitinha, velocidade constante, mas né? não é. Vento batendo no rosto, cabelos ao vento. Só inércia Só vai, paisagem, né? Mas não é bem isso, né? Tem seus altos e baixos, a gente precisa ter essa percepção também, né? Porque senão a gente acaba entrando no, sei lá, no universo paralelo aí da existência, entendeu? E não Quando é eu assim. entrei na FIS, eu já me via de jalequinho, já andando no corredor do hospital. Eu falo que é aquela imagem clássica, o jaleco, o esteto, né? Tudo tem que ter. Projeção mental, tá Projeção, vendo? Isso é tão bom. E assim, a questão de hoje poder olhar e também falar assim, hoje eu tenho orgulho da minha trajetória. Porque senão, se a gente mesmo não conseguir ter orgulho do que a gente já fez, né? Vamos colocar assim, continuar projetando, aí perde o sentido, Verdade. né? E o que você vai fazer agora? Você já sabe? Pode falar, não pode? Planos futuros, etc. Pode ser genérica a resposta, né? Lógico. Eu falo assim, tô mudando de direção, ponto. Já é uma resposta. Eu penso em ficar na área acadêmica. Legal. Aí a gente já sabe, né? Tem umas opçõezinhas. Tem aqui. opções ali. tem Já opções, abriu umas janelinhas Legal, aqui. legal. Eu penso em fazer mestrado, tenho vontade de fazer um mestrado, né? Sim.
Bacana. Apesar de que eu gosto muito da área da assistência. Mas não precisa abandonar, né? Então acho que minha meta é seguir nesse No que você rumo tá que eu fazendo. tô mesmo. Legal. Eu posso falar por experiência própria que é possível fazer mestrado, ficar na área acadêmica, continuar na assistência. Ter filho. Mas ter filhos também. Mas assim, vai ser tipo a gestão da residência, entendeu? É meio caótico, mas às vezes você tem que optar por fazer mais uma coisa menos outra, mas no final você consegue voltar a fazer. Né? Porque eu atendia enquanto eu estava no mestrado. Quando eu comecei o doutorado, eu ainda tinha meus pacientes domiciliares. Eu já tive a clínica, já tive um consultório. Aí, quando eu engravidei, eu fechei. Assim, não vai dar pra conciliar Não, porque tudo, daí eu né? precisava terminar o doutorado, né? Eu falei, não, doutorado, filho e a Unigram, né? Tá bom, né? Vamos parar de atender um pouquinho, dá um tempo, né? Aí, então, acho que é possível retomar essas coisas. Às vezes as pessoas pensam, sim, no futuro só o de hoje, né? É muito imediatista, né? Ó, você foi fazer geografia para depois fazer a física que você queria, para depois correr atrás do hospital, para depois estar no hospital. Sim. Então, agora tem coisas novas a irem fazendo, né? E elas acontecem. Talvez não daquela forma do glamour e da purpurina, mas elas acontecem, né? E é legal, assim, para as pessoas, para quem está começando, para os alunos, é importante lembrar que você só chegou aqui por quê? Se você tivesse que completar essa frase. Persistência. Tá vendo? Né? Eu persisti. Você persistiu porque alguém falou, ficava assim te soprando, vai, ou porque você falava para você mesmo? Não, para mim mesmo. Ninguém nunca falou pra mim, vai. Não volta, legal, fica, não fica precisa Aqui, não você sofre já tem um não. emprego, você já tem uma faculdade. Entendeu? Pra que você vai fazer outra, né? Ouvi várias pessoas me falando isso. Tá vendo? Mas você tinha uma imagem mental, né? Lógico. Diferente, né? Lá atrás já tinha uma construção. Legal, né, Karen? É bom que a gente para pra analisar o que a gente já fez. Às vezes, numa conversa dessa, a gente fala, nossa, é verdade, né? Eu fiz isso. Aí você começa a lembrar até uns detalhes que você tinha esquecido, né? Exatamente. Tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu, vai passando um livro pelo... Aí quando chegar a próxima dificuldade, aí você lembra daquela outra que você passou, falou, Não, eu vou tirar essa de letra. vai também, vai sofrer, vai doer, mas vamos, né? Vamos junto, vamos fazer. É isso aí. Né? Isso é muito legal de ver, né? Sim. Eu sou a professora meio babona, né? Não, a gente tem que ser um pouco. Não, né? eu saio dessas conversas com os meninos assim, eu fico muito feliz, porque é isso, né? É bom todo dia fazer o que a gente gosta, mas é difícil todo dia. Sim, não é fácil. Não é fácil. Né? Eu falo, cada dia tem o seu mal, não tem? Tem, lógico Mas que também tem a sua recompensa, Uhum. né? Tem, Nem tudo é muito... tão mal nessa vida. Tem não. a sua recompensa daquele dia, né? Eu sempre procuro num dia muito difícil, onde eu tenho muita dificuldade, onde aconteceu muito problema, não precisa nem ser pessoal, de qualquer... Quando o dia está conturbado, né? Parece que está a nuvem negra. O que aconteceu de bom hoje? Eu volto para refletir no fim do dia, para terminar o dia, lembrando que, apesar de tudo, temos um ponto positivo de hoje. Então, vamos para o dia de amanhã, né? Porque senão as pessoas têm medo de ir. Não, e às vezes se prende naquele fator negativo, né? O ser humano tem essa capacidade, muitas vezes, de se prender mais naquilo que não foi legal do que foi bom, né? Do dia. E a gente vai aprendendo a lidar com isso aí, né? Porque tem coisas maravilhosas no dia, tem coisas muito desafiadoras ou muito difíceis e ruins, que pode acontecer. Mas se a gente não fizer o balanço todos os dias, a gente afunda. Se afunda e ali é fica. difícil de sair, né? Então é desafiador tudo isso aí. Que legal. Karen, obrigado. Nada, obrigado pelo convite. Ela tava ali, né? E agora eu vou falar o quê? Olha aí, ó, que beleza de conversa. Não tem assunto, né? Mais de uma hora de podcast, com certeza. Então, você regou direitinho a plantinha no estágio. A gente vai regando, A gente né? vai regando. Inclusive, vai trazendo, né? Pra fazer outras coisas. Nossa, conversava coisas aleatórias no estágio com o Délio. Mas a gente aprende em algum lugar. Fui estagiária do Délio, né? Fui
estagiária do Délio, eu trabalhei aqui na Fisiodélio. Trabalhando Fisiodélio. naqueles Eu lembro meses, disso, eu foi, lembro foi. disso. E é legal porque Quase que ela se acomoda, mas a gente não deixou. Não deixa, não né? deixa, não deixa. Às Isso aí vezes é dá bom um- tomar uns empurrão. É né? verdade. Eu falo que dá história para mais um de 1 hora, porque aquele ano, né, como a gente acompanhou bastante, assim, foi bacana ver a evolução de 1 ano de estágio. Que eu conhecia a Karen de corredor e eu não tinha dado aula, né? E aí você começa a supervisionar, de repente a Karen tá aqui, vai subindo, vai melhorando, né? Aí vai fazer residência, continua. Então isso que é legal de ver. Que é o que você tá vendo agora com seus Seus alunos. pupilos. Os pupilos. É isso aí. Mas, Karen, obrigado mesmo por participar, Nada, compartilhar obrigada com a a gente. você. Foi muito Obrigada. bacana. Bom, agora eu tô mais calma. Parou de suar a mão. Tá Pronto, vendo, gente? tá A mão vendo? para de Tá suar, tá vendo? Pessoal, vocês que ficaram também até aqui, obrigado. Deixe seus comentários aqui. A gente tem o maior prazer de responder vocês. Aquele negócio do curte, compartilha, inscreva também, né? Sempre. Sempre. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau,